Olá pessoal, eu aqui novamente no canal. Gente, é o seguinte, eu quero fazer um vídeo falando sobre um pouco de computador e suas configurações. Por quê? Porque os clientes, eles têm alguns computadores com umas configurações muito baixas. E aí fica difícil da gente instalar o sistema nessas condições. Então vamos lá. Esse aqui, pessoal, é um notebook, tá? Da Samsung. O que eu queria frisar, eram as configurações desse notebook. Então vamos lá. Vamos aqui, propriedade de computador aqui, ó. Propriedade, tá? Aí eu quero frisar para vocês o que? As configurações desse notebook, tá, gente? Observa bem, esse notebook, ele tem um processador, é um Intel Celeron, tá? Intel Celeron CPU 3865U com 1.80 GHz, né? E 4 GB de memória RAM. Pronto. O que acontece? Esse computador, ele foi formatado, tá, gente? Se nós formos aqui em painel de controle, eu vou aqui em programas, ó, ele só tem isso aqui, tá? Esse computador foi formatado. Eu acabei de formatar esse computador. Se nós formos aqui em propriedades, mostrar para vocês aqui, ó, a data instalado 25/11/2025, ou seja, na data de hoje, tá, gente? Isso que eu queria frisar aqui para vocês. Esse computador ele foi formatado. Detalhe, esse é o Windows 10 original, só que ele está otimizado. Aí você pergunta, tá, o que é otimizado? É porque esse Windows, ele tá sem aqueles programas em segundo plano, sem a loja da Play Store. Em si, ele é um computador que ele tá otimizado para tentar ter um melhor desempenho, tá? Então, se nós formos aqui, ó, em gerenciador de tarefas, só para vocês observarem aqui, eu queria frisar um ponto muito importante. Aqui, ó, esse computador ele é um processador de 1.8 GHz, 1.80 e 4 GB de RAM. Observem que só de memória RAM, esse computador ele está consumindo 46% de memória RAM e não tem quase nada instalado. O que ele tem aqui é um navegador e um programa de acesso remoto. E só, gente. Ele já tem o Explorer, que é nativo, já vem. Tá? Já vem dele. Aqui o Windows Defender, nós fomos aqui o Windows Defender, ó. Ele tá com o Windows Defender, né? Tá funcionando. No caso aqui, o Windows Defender, ele já come um pouquinho, porque não tem como, ele vai consumir um pouquinho. Mas, sem ter nada instalado, não tem sistema instalado, não tem nenhum outro programa, o pacote Office aqui não tem, ó. Se eu digitar aqui, ó, o Word, ele não tem o Word instalado, tá, gente? Ele já está consumindo isso de memória RAM. Aí imagine se nós formos instalar o sistema num computador com essas configurações. Gente, vai funcionar? Vai, mas vai ficar muito lento, vai ficar pesado, o cliente vai reclamar, entendeu? Então a gente não aconselha instalar sistema com essas configurações, tá? E principalmente notebook, gente, porque notebook, a maioria vem com essas configurações aqui, né? Então o ideal seria um PC, né? Mas se o notebook tiver uma boa configuração, beleza. Mas nesse caso aqui não compensa instalar o sistema nesse computador. Se realmente o cliente insistir em querer usar o sistema, ele quer porque quer que rodar o sistema com essas condições aqui, beleza, a gente instala. Mas deixa bem claro que não vai funcionar corretamente, tá, gente? Então, vocês estão vendo aqui essa configuração. Agora eu vou mostrar um outro computador com uma configuração maior, que tem o melhor desempenho, que também já foi formatado, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, agora é o seguinte, aqui, como vocês podem ver, é um outro computador que também foi formatado, tá, gente? Nessa mesma data, dia 25/11. E vamos agora aqui em propriedade desse computador. Lembrando que ele é o mesmo Windows otimizado. Ele também está otimizado, tá, gente? Novamente, otimização, o que é otimização? É uma forma
que nós encontramos para deixar o Windows mais leve, menos pesado, com menos recursos que comem mais processo dele. Então, ele está assim mais, só que não perdendo a originalidade do Windows. Esse é um Windows 10 original, mais otimizado, tá, gente? Então aqui, ó, propriedades. Observe uma coisa, esse computador, ele é um computador com uma configuração mais alta que a do computador anterior que eu mostrei no outro vídeo, que é um notebook. Nesse computador aqui, esse aqui é um PC, tá, gente? É um computador de mesa, normal. Ele é um computador com processador Intel Core i5 de 7ª geração, com até 3.4 GHz, tá? E 16 GB de memória RAM. Agora, olha só a diferença desse computador para o outro computador que a gente acabou de ver. Então, tem uma diferença muito grande. E, novamente, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha lá, ó, instalado em 25 de 11 de 2025. Ele também foi formatado nessa mesma data que o notebook. E vamos lá em programas, para vocês verem. Aqui, ó, o que tem instalado dele? A única coisa aqui, gente, que está instalado nesse computador foi só um programinha, algum programinha aqui para ver as configurações do computador, somente isso. Mas basicamente isso, não tem mais nada. Aqui não tem pacote Office, tá? Se nós pesquisamos aqui o Word, por exemplo, ó, não aparece o Word, não tem. Excel não tem, tá? Ó, não aparece, não tem nada além do que está aqui instalado. Agora vamos aqui em gerenciador de tarefas e vamos ver. Ó, observe uma coisa. Aqui, gente, de memória RAM, ele está consumindo apenas 11%. Olha só a diferença daquele computador que nós vimos para esse computador de consumo. Ele está consumindo apenas memória RAM. Eu quero frisar a memória RAM, porque geralmente é o que mais consome por parte do computador, memória RAM. Mas CPU está trabalhando aqui a 1%, né? 1%, 5%, 3%. Memória RAM, ele está cravado aqui em 11%. Então, gente, é isso que nós queremos frisar. Se você tiver um computador com essa configuração aqui, tá? Não precisa ser especificamente aqui um i5 de 7ª, mas um i5 de 6ª, já está de bom tamanho. E isso para um computador, tá? Se você aí já é um supermercado grande, tem vários terminais, aí o seu computador servidor, ele tem que ser melhor, muito mais ainda do que essas configurações aqui. Aí já parte para um Core i7 de 10ª geração, 11ª, 12ª geração, né? Mas, de início, essas configurações aqui já são ideais para que o sistema rode aí com mais fluidez, né? E bem melhor.